Muito bem, sejam todos bem-vindos ao Minutos com a Bíblia. Nós estamos dando continuidade aqui à nossa série Carismas. Carismas é a palavra grega que Paulo usou aí em 1 Coríntios capítulo 12 para falar um pouco dos dons espirituais. Só lembrando um pouco do nosso último episódio, Paulo ele fala que os dons são diversos, que as realizações são diversas e o serviço, a forma de fazer, também é diversificada. Então, nós entendemos, nós falamos também que não dá para poder esgotar num vídeo de 5, 7 minutos, em livros ou qualquer estudo sistemático, não dá para esgotar aquilo que é a ação do Espírito Santo. Então, muito material tem sido aí elaborado, confeccionado para falar do Espírito Santo e nós precisamos realmente nos preocupar com isso. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, olha o que Paulo fala. Paulo lhe diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, operação de milagres, e a outra, a profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Versículo 11 do capítulo 12 aqui de 1 Coríntios. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e a cada um individualmente. Amém? Então, Paulo já está nos ensinando aqui um princípio espiritual que a gente precisa compreender. Então, a gente não quer hoje aqui esgotar o assunto de dons espirituais, mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esses 9 dons. Paulo já nos ensinou que os dons são variados, mas Paulo ele traz aqui alguns dos dons, até porque estava muito ali em evidência na igreja de Coríntios, e nós vamos falar sobre cada um. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, Paulo fala ali, relaciona o primeiro dom, ele fala a palavra de sabedoria. O Espírito nos capacita, nos dando a palavra de sabedoria. A palavra sabedoria aqui no grego é sofia, que é inteligência, sabedoria, conhecimento das coisas aqui da terra, das coisas terrenas. Há momentos em que o Espírito nos capacita, nos dando entendimento e conhecimento daquilo que são as ciências, daquilo que é o natural, daquilo que é o conhecimento natural e físico, nos capacitando segundo o seu propósito e sua vontade. O segundo dom aqui que Paulo relaciona é o dom de conhecimento, a palavra de conhecimento. O conhecimento aqui, a palavra conhecimento aqui nesse capítulo é gnosis, conhecimento das coisas espirituais. Olha que interessante. O mesmo Espírito, ele capacita a igreja, ele nos capacita com sofia, palavras, é o conhecimento das coisas humanas, e também com gnosis, que é o conhecimento das coisas espirituais. O terceiro dom, perdão, que Paulo relaciona aqui é o dom da fé. E olha que interessante, que a palavra aqui, fé, traz o sentido para nós de convicção espiritual. Fé não é loucura, fé não é maluquice, fé é certeza, fé é convicção espiritual. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a uns o dom de fé. A palavra fé aqui no grego é pistes. E olha que interessante, é convicção espiritual. Ainda em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo é o único dom aqui que está no plural, que é dons de curar. E carismas, né? Olha que interessante, é dons de curar. Então, é o único dom que está no plural, porque Deus, através do Espírito Santo, nos capacita os médicos, dá sabedoria, dá instrução. Então, tem a cura emocional, tem a cura física, tem a cura da alma. Então, os dons de curar, eles também estão no plural porque são variados. Deus tem vários caminhos para curar a nossa vida.
E tem também aqui no versículo 12, capítulo 12, versículo 10, ele fala do outro dom, que é o quinto dom, que é a operação de milagres. Olha que interessante, a palavra aqui, né, milagres, é dunamis, que significa poder, força espiritual. Há momentos em que a igreja precisa, né, experimentar esse dunamis, essa força, esse poder espiritual, porque a gente conhece o poder e a força da carne, conhecemos aquilo que é a nossa força humana, não é verdade? Mas Deus quer nos dar dunamis, força espiritual. E isso é demais. Quando você busca em Deus essa força, esse poder de realização, sabe, quando a igreja está buscando, tem coisas que no braço da nossa carne nós não conseguimos, mas o Espírito Santo nos capacita, ele nos dá poder, e que todos os nossos dias sejam marcados por essa força, por essa dunamis espiritual em nome de Jesus. Há outros lá, profecia. O que é profecia? Talvez seja bem diferente daquilo que você está habituado, né? Tem aquela coisa já até caricata, o jeito do profeta, e hoje tem muita banalização nas redes sociais sobre isso. Mas profecia, o que significa isso? O que significa esse dom? Esse dom é falar com inspiração divina para declarar os propósitos de Deus. Olha, Paulo estava colocando ali que essa profecia, esse dom é falar com inspiração, ser inspirado por Deus para declarar os seus propósitos, sem qualquer tipo de teatralidade, de, né, dramaturgia. Tem muitas pessoas que parecem que estão encenando, não precisa disso. O Espírito é sujeito aos profetas. Nós estamos falando aqui de dons espirituais, mas a gente sabe que tem muito ambiente teatral às vezes, e até que permissivo para coisas de demônios, mas a gente quer denunciar isso aqui porque a gente precisa dar lugar ao Espírito, mas ao Espírito, não à nossa carne, não é verdade? E que Deus possa te usar realmente no dom da profecia para que pessoas possam ser marcadas e inspiradas. Aqui, o sétimo dom, discernimento de espírito. O que significa essa palavra discernimento? Capacitação para discernir e julgar situações, ambientes, momentos. O quanto que nós precisamos ter discernimento. O quanto às vezes a igreja é roubada, enganada, e nós somos roubados, enganados, porque nos falta essa capacidade de discernir, de entender o que está acontecendo. O oitavo dom, que Paulo ali relaciona, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10 também, é variedade de línguas. Então aqui é muito interessante porque essa palavra aqui, né, variedade, genos, né, genos, glossa, que é várias línguas, variedades de línguas. Olha que interessante. Essa é a capacidade até para você aprender idiomas. Então, não quero entrar aqui no mérito da questão, não é língua dos anjos aqui, tá? Aqui não é língua espiritual, é variedade de línguas. Talvez alguém fique chocado agora, mas o Espírito Santo nos capacita porque para nós falarmos, para nós sermos muitas vezes compreendidos por aqueles que muitas vezes não têm a mesma língua nativa que nós. Mas o Espírito nos capacita porque a palavra é dele, ele nos guia, e isso é uma grande bênção, tá? E o nono dom aqui que Paulo relaciona é a interpretação de línguas, que também o mesmo Espírito nos capacita a falar, e o mesmo Espírito capacita também para que possamos compreender e entender. E olha que interessante, quando você enxerga os dons por esse prisma, talvez você possa dizer, mas Jefferson, está muito simplista, né? Nós poderíamos esgotar o nosso tempo aqui. A ideia aqui é dar uma noção, trazer assim algo, dar insights, colocar aqui para você pesquisar, se aprofundar. Você pode entrar em contato, pode comentar aqui, nós vamos estar falando mais sobre isso, mas é importante você compreender porque 10 minutos é muito pouco para nós podermos esgotar todo o assunto. Mas olha que interessante, Paulo, ele vai dizer que em todos esses dons derramados e liberados, o Espírito é o mesmo. E ele distribui na medida que ele quer, na necessidade que ele achar, ele derrama. O Espírito Santo, ele é soberano e ele faz o que ele quer.
Então, que eu e você possamos estar abertos para receber a palavra de Deus, os dons do Espírito em nossa vida e em nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e que você possa estar conectado e se prepare aí para o terceiro episódio, finalizando aqui essa série muito rápida, falando sobre carismas, sobre os dons espirituais. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.